Atos capítulo 15, versículo 1 a 3. Melhor, vamos até o versículo 5, tá? Então, alguns que tinham descido da Judéia, ou saído, ensinavam assim os irmãos: se não vos circundares conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Ou seja, a salvação pela circuncisão. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passeavam pela Felícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos que recebiam a notícia de salvação por Cristo. E quando chegou a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo: é mister ou é necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardem a lei de Moisés. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre o inimigo da alma, que nós sabemos que é Satanás. E ele, desde o princípio, ele estava no Éden, e até os últimos dias, essa antiga serpente, esse dragão, ele vai fazer, e o desejo dele é, através das suas estratégias, afastar o homem da vontade de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, o teu coração ao Senhor. O motivo que ele faz isso, como nós começamos a introduzir, é encobrir a justiça de Deus que há em Cristo Jesus. No capítulo 15, versículo 1, isso aqui é uma das coisas mais tristes de notícia que nós temos da igreja primitiva e dos trabalhos missionários, que é o tema deste ano da nossa igreja. Porque no versículo 1 nós encontramos algumas pessoas ensinando salvação pelas obras, e não salvação pela graça. Vamos ler novamente o versículo? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circundares conforme o uso de Moisés, uma ordem que Deus deu para Moisés, não podereis ser salvos. Então olha só, veja só o homem com as suas crenças, versículo 5. Esses irmãos, versículo 5 diz que eles criam, mas nas suas crenças, eles trouxeram a questão de cumprir lei de Moisés para as pessoas poderem ser salvas. Para Deus, como Jesus nos ensinou lá em Mateus no capítulo 3 e versículo 15, a palavra de Deus diz assim, Jesus diz: importa cumprir toda a justiça de Deus. E toda a justiça de Deus está sobre Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Paulo, no capítulo de Atos, no capítulo 20, ele diz assim: olha, eu vos deixei todo o conselho de Deus. Tudo está sobre a vossa cabeça, porque eu vos tenho ensinado.
E Paulo fica muito triste no capítulo 15, versículo 2, e ele se levanta porque Deus dá um espírito para ele, um espírito de coragem de se levantar para pregar a verdadeira palavra de Deus, a justiça de Deus. Versículo 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé, não uma pequena discussão e contenda, ou seja, briga contra eles. O Paulo se levanta porque ele quer cumprir a justiça de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que nós queremos é fazer as coisas para Deus pela metade. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ele está acima de qualquer outra coisa. Quando João Batista viu Jesus chegando, no capítulo 1 de João, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus chega para ele e fala: eu vou ser batizado. E João, conhecendo quem é Jesus, sendo o Cristo, o Salvador, ele diz: não, Senhor, se alguém merece aqui ou carece de ser batizado pelas águas, que representa a sua morte por nós, sou eu. Então Jesus diz, Mateus capítulo 3 e versículo 15, importa cumprir toda a justiça de Deus. Mas o diabo, ele é astuto, e nós vamos falar sobre as estratégias do inimigo hoje. Ele usa o que você imaginar, e nós vamos ver que o ponto máximo é a própria palavra de Deus, como nós fizemos a introdução, para que o povo se engane e tropece, para que o próprio povo de Deus caia, peque, com intenção de separar as pessoas que temem a Deus do Senhor. Quando você olha a Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 1, pode abrir lá, meus irmãos. Você vê Satanás usando uma estratégia para fazer um engano, para fazer uma desobediência contra o Senhor. Gênesis capítulo 6 e versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que escolheu. Então uma das estratégias de Satanás é o quê? É misturar. Mistura o povo de Deus com as outras culturas. Foi isso que aconteceu no Egito. Quando você vai ver lá Balaão e a história, você encontra esse personagem, ele tenta fazer de tudo para separar o povo de Deus da vontade de Deus. Porque a serpente, ela sempre quis exterminar sobre a face da terra a semente santa. Olha, 6.000 judeus morreram aí por volta da Segunda Guerra Mundial. Se você olhar os dados hoje, tem 13 milhões de judeus no mundo. Olha só. Este é o filho escolhido, este é Abel. O que Satanás fez? Colocou no coração de Caim e nós temos o primeiro homicídio. O que você encontra lá em Apocalipse? A serpente perseguindo a mulher que vai pro deserto. Então ele quer misturar. Um outro exemplo de mistura que nós temos na palavra de Deus e nós olhamos, é quando Jesus chega para a mulher samaritana e ela faz uma pergunta para Jesus. Ela diz: Senhor, os nossos pais adoraram aqui neste monte, ela estava em Samaria. Mas vocês que são judeus, dizem que o lugar certo de adoração é em Jerusalém. E aí, aonde que é o lugar certo? Isso começou há 900 anos antes. Deus levanta um rei chamado Jeroboão e diz: olha, eu vou rasgar Israel, pega uma capa, rasga a capa, eu vou te dar, pode rasgar em 12 pedaços, eu vou te dar 10 pedaços. Ele pegou os 10 pedaços e Deus disse para ele: te dou 10 tribos do meu reino. E quando ele assumiu, sabendo o que ele precisava fazer, porque Deus disse para ele: ó, só adorarás eu sou o teu único Deus. O que ele fez quando ele viu o povo do Reino Norte saindo, indo para Jerusalém, o local que Deus deu para que eles
ali adorassem a Deus, ele fez 2 bezerros de ouro, colocou ali em Samaria, na divisa, colocou lá em Dan, no norte, e disse: está aqui, povo de Deus, aqui estão os deuses, aqueles 2 bezerros, né, que fizeram vocês saírem do Egito. Olha só que ponto que Satanás chega. Então há uma mistura de pensamentos. Outras coisas que nós encontramos, já que nós estamos em Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Satanás, com as suas estratégias, ele é muito bom, contando as suas mentiras, usando de mentiras. Capítulo 3, vamos só por enquanto o versículo 4. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. O que era o contexto aqui? Deus disse: olha, de todas as árvores comerás, mas se comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. Conta uma mentira para Eva. E a Eva cai nessa mentira, meus irmãos. E o que acontece? Adão e Eva são separados da justiça de Deus. Outro exemplo que você encontra na Bíblia. Satanás, com as suas estratégias, também opera sinais e milagres. Ele tem acesso aos céus, chegou lá, capítulo 2, Deus fala com ele, Deus diz: você tem reparado no meu servo Jó. Não há um homem sobre a face como ele, um homem reto e íntegro. E o que Satanás diz para Deus? O Senhor dá tudo para ele. Vamos ver se falta alguma coisa e ele te segue. Quem que toca em Jó? O inimigo. Quando você abre em Apocalipse, capítulo 13, pode abrir a sua Bíblia lá. As pessoas querem buscar sinais, querem buscar maravilhas. Olha como será no tempo das 2 testemunhas. Olha como será no tempo de grande atribulação, capítulo 13. Vou ler o versículo 3 e o versículo 4. E adoraram o dragão. Adoraram quem? A Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é este semelhante à besta que pode batalhar contra ela? Olha só o que ela tinha feito nos versículos anteriores, até a ressurreição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Deus permitiu que até aqueles adivinhadores, meus irmãos, no palácio, transformasse também varas em serpentes. Capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo. Acho que está errado aqui. Será que eu abri o capítulo certo? Não é Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Então será revelado o iníquo, o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentiras. Então veja a estratégia do inimigo. Mistura o povo de Deus. Jesus disse: eu não peço para o Pai que tire vocês do mundo, mas livre vocês do mal. Então nós sabemos aquilo que é bom e o que é ruim. Mas quando nós nos misturamos, Satanás usa uma estratégia para que você caia. Satanás usa mentiras. Certamente não morrerás. Se precisar, Satanás opera milagres. E mais uma coisa que o inimigo faz é colocar irmão contra irmão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e versículo 13. O Paulo diz assim: olha, eu tenho ouvido o que vocês têm feito. Como é que é a história aí? Vocês estão dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro.
e diz: quem foi crucificado? Foi Cristo ou foi Paulo que foi crucificado? Então veja quantas estratégias o inimigo vai colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, para que esse objetivo dele seja cumprido. Que o homem caia, peque e que não chegue até o conhecimento da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas de tudo que nós citamos, e alguém aqui até poderia citar uma outra estratégia que nós encontramos na Bíblia, nada é mais sutil ou quase imperceptível do que quando o inimigo utiliza a própria palavra de Deus para a queda do homem. Mas isso é possível? Sim. É só você ler a Bíblia nos detalhes, encontrando as histórias, como nós lemos no capítulo 15, que você consegue enxergar essa estratégia do inimigo. No capítulo 15 e versículo 1, lá no Velho Testamento, Deus mandou fazer o quê? Deus mandou circuncidar. E aí começaram a pregar o quê? Que se a pessoa não for circuncidada, ela não pode ser o quê? Ela não pode ser salva. Olha só como é que é estas questões. Então, o primeiro exemplo que nós podemos usar dessa sutileza de Satanás, eu queria que os irmãos voltassem lá em Êxodo, no capítulo 3, porque é uma história que todos nós conhecemos, de fácil entendimento, e que nós podemos observar as artimanhas, a astúcia do inimigo da alma. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5, vai falar aqui, claro, o capítulo fala sobre a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Olha só. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela está dizendo, Deus não falou? Deus não falou isso aqui, que é para comer tudo? Deus tinha ou não tinha dado essa ordem no capítulo 2, lá para o versículo 17 para Adão? Tinha. Olha só a continuação do versículo. E disse, versículo 2, a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem dele tocaremos, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e vós sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. O que aconteceu no versículo 6? A palavra entrou na cabeça de Eva e Eva comeu. O que nós encontramos aqui? Satanás ele vai implementar uma dúvida. Deus não disse para comer? Olha só quantas coisas Deus fala na sua palavra. Mas muitas vezes nós não ouvimos, nós nos esquecemos. A Eva diz, não, Deus mandou comer tudo. Mas quantas vezes Satanás usa a própria palavra para criar uma dúvida no nosso coração? Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será o quê? Será condenado. Pois Satanás consegue pegar o pensamento humano e dizer, olha o versículo 15, se não for batizado não será o quê? Não será salvo. A Bíblia só fala salvação pela fé, não por alguma obra humana, ou por algum mandamento de Deus, em circuncidão, como nós estamos falando, ou batismo. Outra coisa que Satanás é astuta, aqui no versículo 3. Quando você lê, capítulo 3, quando você lê, ela encobre um pedaço da palavra de Deus. Aí a Eva diz para ela no versículo 2, olha, mas nem todas as árvores, a que está no meio do jardim, ela não está. Então se nós não estarmos atentos, guardando a palavra de Deus, nós fazemos o quê? Nós caímos.
Aí ela ainda implementa uma mentira, ela coloca ainda Deus em contestação. O que ela diz? Não, certamente, se você comer, você não vai morrer. Não foi isso que ela disse? E ela vai levar o fruto para quem? Para Adão. Então você vê uma estratégia de dúvida, uma estratégia de encobrir parte da palavra de Deus, uma mentira. Ela joga uma coisa que muitas vezes o crente não sabe. Olha só o versículo 5, o detalhe do versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e você será como Deus. Pergunto, quem queria ser como Deus? Não é Satanás? O que Jesus diz no capítulo 10, versículo 18 de Lucas? Eu vi Satanás cair como um relâmpago dos céus. Quem queria ser como Deus e foi expulso do céu é Satanás. A Eva sabia disso? Quantas coisas nós não sabemos, mas pela dúvida, pela mentira, pela nossa falta de compreensão e entendimento, Satanás usa a palavra de Deus para nos trazer uma queda. Então Satanás no capítulo 15 vai trazer o quê? Deus mandou ou não mandou? Vocês não querem cumprir a ordem de Deus, hein? E a seita daqueles fariseus, com aquelas tradições, começou a destruir o que Paulo e o que o Barnabé estavam produzindo, que é a salvação pelas obras? Não, pela fé. Você já reparou que tem gente, às vezes, que nunca prega a palavra de Deus? Quando você começa a fazer um discípulo, pregar Cristo crucificado, a pessoa vai lá e implementa outras coisas. Já aconteceu isso com você, pregando a palavra de Deus? Outras coisas que Satanás faz com sutileza, é o que nós demos exemplo aqui. Se você for no capítulo 2, versículo 1, versículo 3, a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Estava ensinando isso hoje para as crianças aqui, essa palavra. Descansou não é no sentido que Deus está cansado e precisa descansar, não é nada disso. É que Deus contemplou toda a sua obra. E no final do versículo 31 do capítulo 1 diz que Deus viu que tudo aquilo era muito, muito bom. E muitas pessoas tratam, por exemplo, o sábado como uma coisa que ajuda para a salvação. Outra coisa é o batismo infantil. Olha, se você não batizar, fazer um sacramento, a criança, ela não vai para o céu, vai morrer pagã. E aonde você encontra isso na Bíblia, na palavra de Deus? É isso que Paulo se levanta para pregar o verdadeiro evangelho. Poderia ser um sábado, como eu citei. Eu lembro que um tempo atrás, há muito tempo, 10, 15 anos atrás, eu vi um irmão falando que lá nos Estados Unidos se dizia que se a pessoa não usasse a Bíblia do King James, a pessoa não ia para o céu. Olha só que ponto que chega uma pessoa com as coisas tiradas da sua mente. Então eu tenho que fazer obras para ajudar na minha salvação. Isso é um jeito de Satanás amarrar as pessoas. É um jeito que o inimigo utiliza. Aí não sei se você sabe, um judeu ele não anda mais que 2.000 côvados num dia, que dá quase 1.000 quilômetros, porque se ele fizer isso é o quê? É pecado, está quebrando a lei, não vai para o céu. Olha só no ministério de Jesus, quantas tradições Jesus teve que se levantar para mostrar que é o coração do homem, é aquilo que vem de dentro que separa o homem de Deus. Quando você vai em Mateus no capítulo 4, versículo 1 e 10, fica evidente a estratégia de Satanás de usar a palavra de Deus para o homem pecar. Ele é tão cara de pau que ele fez isso com Jesus. E olha os termos que ele utiliza aqui. Mateus capítulo 4. Ele coloca em xeque se Jesus é o Filho de Deus, não só por uma vez. Mateus capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí. Olha só. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo
E o diabo aparece para quê? Para tentar Jesus. É sempre assim na vida de um crente que procura cumprir as Escrituras. Então olha só, versículo 3 e 6. Se você é o Filho de Deus, Jesus não era? O que ele fala com essa frase? O inimigo está tentando convencer Jesus que ele não é o Filho de Deus? Hã? Quando aqueles demônios aparecem e vão adorar Jesus, né? Proclamando que Jesus é o Filho de Deus, o que temos nós contigo, ainda não é chegada a nossa hora. Jesus disse, cala-te, para aqueles demônios que estavam naquele rapaz. Então será que Satanás, ele não estava convicto, eles estavam querendo fazer com que Jesus não acreditasse que ele veio do alto? É claro que não, meus irmãos. O que Satanás estava querendo aqui, usando a palavra de Deus? Estava querendo desencorajar Jesus a cumprir a sua missão. Como nós dissemos, cumprir toda a justiça de Deus. Então pode ser que pela palavra de Deus as pessoas estão indo contra Deus na salvação. E isso acontece muito, depois do versículo 9. Olha só que ponto que chega. Ele diz, ora, se você me adorar, hein? Meus irmãos, todas as nações deste mundo vão adorar a besta e os sinais. Tanto a besta que sobe do mar, como a que sobe da terra, o anticristo. Não tem jeito. E a Bíblia diz que se nesses dias, André Elias, vai com a sua mãe, senão você vai apanhar. A Bíblia diz que nesses dias, se não fosse abreviado os dias, muitos crentes seriam enganados. Então perceba que Satanás, ele usa a palavra de Deus com o propósito de encobrir a justiça de Deus. Em Marcos, só para dar uma citação, capítulo 7, versículo 4. Abra lá em Marcos, capítulo 7, versículo 4. Olha só o que Satanás faz com a palavra de Deus e coloca no coração dos homens. Se eu não errei o versículo, tá bom? Essa tradução não é uma das melhores, mas é essa referência. Versículo 1. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando o quê? O que está escrito aí? A tradição dos antigos, não comiam a mão sem lavar muitas vezes os copos. E aí Jesus disse, olha, o que contamina vocês não é a sujeira que está no copo que entra. É o que sai, é o que procede dos vossos corações, porque os vossos corações estão puros, são impuros, sujos. Então eles colocaram uma tradição acima da própria palavra de Deus. Acusaram Jesus, meus irmãos, a maior acusação que Jesus teve aqui neste mundo, pode pegar e contar na sua Bíblia, é que Jesus não guardava o quê? O sábado. Mas o sábado é o dia do quê? É o dia de descanso. Descanso em quem? Em Deus, para contemplar o quê? As obras de Deus. No sábado, muitas maravilhas foram feitas para que as pessoas contemplassem a graça de Deus. E mesmo assim eles foram contra. E depois que uma doutrina errada entra no coração de uma pessoa, não tem como tirar, meus irmãos. A pessoa aprendeu a palavra errada, não tem como sair. Depois que uma mentira é implementada, não tem mais jeito. Olha, as pessoas dizem, por exemplo, que a Maria vai interceder por nós. Meus irmãos, você não encontra isso na Bíblia. Mas milhões de pessoas acreditam nisso. Ah, porque ela foi mãe de Jesus.
E quando você abre lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, versículo 1, nós temos um advogado para se nós pecarmos contra o Pai, que é Jesus. Então as pessoas vão lá e todas as noites elas rezam, porque elas têm fé. A fé das pessoas não é em vão. Quando chegaram lá, que viram aquela situação até de Apolo, chegou o apóstolo e disse: mas você não sabe de Cristo ainda? Esse que você está pregando, esse cordeiro aí, é Jesus. Então as pessoas oram, Ave Maria, cheia de graça. Isso aí é que o anjo falou, isso é bíblico. Não tem nada de errado com isso. O Senhor é convosco. E eu não, já faz tempo já que eu me converti, eu não lembro mais como é que é. É Ave Maria. Como é que é? Ave Maria. Como é? Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós, é verdade. O que mais, irmão Luiz? Entre as mulheres, claro, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Aí começa: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E assim as pessoas oram. Elas têm fé, mas elas precisam pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus, para que Satanás não encubra no seu coração a justiça que há de Deus para a nossa salvação. Agora olha só o que está e o que acontece. O que está acontecendo que Satanás tem colocado, para nós terminarmos, na cabeça das nossas gerações? O que Satanás tem feito? Nos dias de hoje nós encontramos duas coisas bem claras. A primeira é que o Evangelho é uma ferramenta de bem-estar. Por que você convida uma pessoa para vir para a igreja? Você precisa convidar ela para vir para a igreja. Quando você convida uma pessoa para vir para a igreja, você já sabe que ela precisa ver os pecados dela, ela precisa se arrepender e entregar a sua vida para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a justiça de Deus que nos leva até os céus. Mas a pessoa não sabe disso até então, se ela não ouvir a palavra de Deus. Mas como têm sido feitos os convites no dia de hoje? Olha, vai para a casa de Deus, que Deus tem uma bênção para dar para você. Deus, Ele tem uma coisa maravilhosa para dar para você. Vai buscar a bênção. Evangelho da prosperidade. Mas o que acontece quando uma pessoa se converte? O que Jesus diz? Quais são as palavras que Jesus usa? Jesus diz assim: meu filho, tem bom ânimo. Por que Jesus diz tem bom ânimo? É porque Jesus vai fazer você rico? Não, é porque Jesus vai mostrar para você que você precisa se converter da sua vida. Você precisa ter força, você precisa ter ânimo para deixar o velho homem. Para saber que Satanás vai vir para querer arrebatar a palavra com as suas sutilezas, com os seus enganos, para que você deixe de ouvir e seguir a Jesus. Há muitos relatos que as pessoas dizem: olha, depois que eu batizei, houve uma perseguição tremenda. Há mesmo. Satanás foi tentar Jesus. Por que Satanás não vai vir tentar você? Satanás vai colocar provas como para Jesus. Ah, você entregou a vida para Jesus? Você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então você não pode passar por certas situações na vida. Por que quando uma pessoa se converte, então, se o Evangelho é usado como uma ferramenta de bem-estar, por que Jesus disse: no mundo tereis aflições? Já basta cada dia o seu mal. É porque as coisas são boas? Muito pelo contrário, meus irmãos. Porque a promessa que Deus tem para nós não é neste mundo. É no mundo vindouro. Jesus disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou para o Pai preparar moradas para vós. Por quê? Porque nós somos forasteiros aqui neste mundo. Então o que é o evangelho da prosperidade? Ou esse evangelho que as pessoas
estão fazendo hoje. O evangelho que Deus deve servir a criatura. Então Deus é obrigado a me dar, Deus é obrigado não só a me dar, mas fazer sinais, colocar prova de que Ele existe. Então faz que nem o Gideão, olha, Senhor, se o Senhor estiver comigo então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um novelho lá, se molhar o terreiro inteiro e o novelho ficar seco, eu sei que o Senhor está comigo. Passou a noite, Deus pela sua misericórdia fez. Aí ele chegou à noite e falou assim, Senhor, isso aí é fácil, né? Vai que um bicho dormiu ali. Faz o contrário então. Nessa noite, deixa toda a eira, todo o terreiro seco, e só a lã de carneiro ali seja molhada. Olha, Senhor, não estenda a sua ira contra mim. Aí Deus diz, olha, desce lá, vai meu filho, desce lá no arraial deles para você ver. O que eu estou fazendo? Não precisa pegar numa espada. Então esse evangelho que Deus é colocado para servir o homem, isso não existe. Segunda coisa que o diabo tem colocado no coração das pessoas, falta de interesse dos crentes de conhecer, de vir, de buscar ser igreja e cumprir a sua missão, que é salvar almas. Em Mateus no capítulo 28, versículo 18 a 20, abra sua Bíblia lá. Essa é a missão da igreja. Missão da igreja não é deixar membro rico, nem membro pobre. Missão da igreja não é apenas o trabalho social de amor que precisa ser feito. É o trabalho de salvar almas. Capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas guardar, para que Satanás não entre no seu coração e te separe de Cristo, da justiça de Deus, que você não caia em conselhos errados. Continuação, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É claro, meus irmãos, que igreja não é esse prédio. Igreja são as pessoas. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, lá eu estarei com vós. Estarei convosco, em meu nome. Ser igreja é estar em obediência a Deus, a palavra de Deus, em espírito. Não adianta as pessoas se ajuntarem para querer adorar a Deus sem a suficiência que há no sangue de Cristo, sem um coração convertido a Deus, conforme ensina as Escrituras. No livro de Amós, Deus diz assim, para o povo que estava se reunindo para adorar Ele, eu desprezo as vossas reuniões solenes. O que Deus está dizendo? Eu rejeito todo tipo de culto, adoração e festas e sacrifício que vocês têm feito a mim, porque o vosso coração não é meu. Nesse tempo aqui, Jesus disse, em João no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 34 ele diz que o pai da mentira é Satanás, que é o Deus da confusão. Por isso eu queria terminar novamente lendo Atos, capítulo 1, a versículo 3. A gente nunca sabe quando é a última mensagem que nós vamos ouvir.
e nem quando é a última mensagem que nós vamos pregar. Só Deus se conhece cada minuto, cada oportunidade. De quem está ouvindo, de quem está sentado e daqueles que vão ouvir a palavra que você ouviu hoje à noite. Porque eu creio que muitos vão levar essa palavra no seu coração para as pessoas que não conhecem a Cristo. Então alguns de que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Salvação por obras. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dos que estavam dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando as conversões dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Como que você sabia que uma pessoa tinha mudado de vida? Era uma pessoa que tinha feito a circuncisão ou uma pessoa que tinha o seu coração circuncidado por Cristo Jesus? Quando que você vê a mudança, a transformação na vida de uma pessoa? Pelas obras que ele faz, pelos frutos, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas. Amém?